Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está conosco aí no Vocação Podcast. Esse que é o nosso bate-papo semanal aqui, que nós trazemos sempre conversas relevantes, esse é o nosso principal objetivo. E a gente tem que agradecer muito a você que está conosco até aqui. A gente já está na 25ª edição do podcast que nós iniciamos sem pretensão, viu, pastor Nelson? Começamos aí pensando em gravar 10 episódios, 11 episódios, e a gente já está no 25º, Deus tem abençoado. E a gente tem que agradecer principalmente a você que está aí na sua casa e tem participado conosco. Isso é muito importante para nós, é o combustível aqui do nosso canal. Então a gente quer agradecer a você e já desafiar você a curtir o nosso material, a compartilhar os nossos vídeos. A gente está bem atuante aí também no Instagram, né? Isso aí. Instagram, Spotify também você encontra todas as nossas conversas aqui do Vocação. Facebook, o que mais? E a interação no próprio YouTube, né? Que é curtir o vídeo, compartilhar aí com pessoal que você acha que vai ser interessante, importante receber essa mensagem, comentar. Então toda a interação com a gente aqui é importante para fortalecer nosso trabalho, né, Gui? E a gente sempre fala, não custa nada para você, é de graça você se inscrever no nosso canal, é de graça você curtir, e isso para nós é muito importante. Então interaja conosco. E a gente quer também deixar aí o nosso telefone, o WhatsApp, para você que quiser, adicione o Vocação Podcast no teu WhatsApp, para você ter esse canal de comunicação direto conosco. Você pode mandar mensagem, você pode sugerir pauta, sugerir entrevistados. Faça isso aí no nosso canal do WhatsApp, que é o DDD 18 99737 9063. DDD 18 99737 9063. Você tem a oportunidade aí de falar conosco e a gente sempre fala também que é a nossa chave Pix, tá? Vai ter o QR Code aí na tela fixo para você. Você pode fazer qualquer doação para nós, para a gente ajudar a cobrir os custos aqui do Vocação Podcast. Toda ajuda é bem-vinda. E por falar nisso, a gente quer agradecer também o Secate Estofados, que mais uma vez está conosco. O Secate que está com a gente desde o início do projeto, tem nos abençoado. E a gente quer dar também a oportunidade para você que está acompanhando o canal, que está precisando de alguma reforma no seu estofado, que está precisando melhorar aí alguma coisa no banco que rasgou, ou está pensando em fazer um sofá sob medida, uma cabeceira de cama, o William Secati é a pessoa indicada para isso. É um profissional com mais de 12 anos de experiência no mercado, atende a região, atende Santo Antônio do Aracanguá também, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas você que quiser e estiver precisando, o Secati é a pessoa indicada. Entre em contato com ele, eu tenho certeza que ele vai te dar um orçamento justo para fazer o trabalho que você precisa. E o pessoal falou que o frio ia embora, o frio não foi embora, o pessoal vai ficar mais em casa, então arrumar o sofá, arrumar vai ficar confortável, hein? É verdade, vem outra frente fria agora, né? Graças a Deus. Nós aqui de Araçatuba não estamos acostumados com frente fria. Mas então você que precisar aí, eu vou deixar o telefone do Secati, é o DDD 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. Fala lá com o William Secati, diga que você ouviu aí no Vocação Podcast. Espero que ele dê um desconto especial por conta disso. Com certeza. Bom, vamos lá. A gente está aqui hoje com uma pessoa muito ilustre aqui, que é o pastor Nelson. Obrigado, pastor, pela visita. Fazia tempo já que a gente estava combinando o senhor vir, né? Acabou não dando certo, mas obrigado, tá? Por estar aqui com a gente. Sim, eu agradeço, tá? Boa tarde aí para vocês. É um privilégio, uma alegria estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo aqui, tá? Legal, pastor. E vamos lá, o senhor é pastor da Igreja Manancial lá de Santo Antônio do Aracanguá. Sim. Onde fica Santo Antônio do Aracanguá, para quem não conhece? 45 quilômetros daqui, né? De Araçatuba. De Araçatuba. Sentido Auriflama ali, né? Isso. É uma cidade pequena. Eu tive o prazer de trabalhar lá em Santo Antônio do Aracanguá. É uma cidade muito acolhedora, mas é uma cidade pequena aqui do interior, né? Ela tem aproximadamente ali 8 mil habitantes, né? Só que tem os distritos ali que é Major Prado e Vicentinópolis. Tá? Ou seja, de extensão ela é grande, ela é né? grande. Territorial. Isso. Ela tem algum recorde, né? Alguma coisa da região, a cidade com maior território. Isso, território. Coisa assim. Território. Bem maior que Araçatuba. Quer dizer, Araçatuba, porque a Aracanguá foi um distrito de Araçatuba até um tempo, né? Sim, Era o chamado Patrimônio da Mata. Então, como era tudo um território de Araçatuba, nós éramos o maior município em extensão territorial do estado de São Paulo. Isso.
E aí a gente dividiu, né? Tem Santo Antônio do Aracanguá. E o senhor está com o ministério lá há quanto tempo já, pastor? 21 anos. 21 anos que tem a igreja lá? 21 anos. Foi na época e vou dizer, tinha um desejo no coração, né? Estar no ministério e não me sentia capacitado, né? Até que Deus deu chamado e eu estou lá com 21 anos, né? 21 anos, com muita dificuldade, mas o trabalho lá está de pé, graças a Deus. A Igreja Manancial hoje é uma das principais igrejas da cidade de Santo Antônio do Aracanguá? Tem algumas outras? Tem Assembleia, Belém, a Madureira. Assembleia de Deus, basicamente. Tem a congregação, tem a comunidade, que é a Casa do Pai, né? Ah, tem como Casa do Pai lá também? Tem a Casa do Pai, tem a Deus e Amor. Entendi. Então tem vários ministérios lá, bem mesclado. Bem o senhor foi o pastor que iniciou o trabalho lá? O senhor que desbravou ali? Ou já teve algum pastor que pastoreou a Igreja Manancial lá? Não, era antes o pastor Marcos Quadrangular. Aí na época ele quis sair, né? E foi quando o pastor Luiz deu um toque. Tinha conversado com outras pessoas, outros pastores, mas ninguém quis ir para lá. Entendi. Aí ele conversou comigo, eu falei, pastor, eu vou. Né? Pastor Luiz, aí passou um tempo, uns 2 meses mais ou menos, e foi quando estava lá em casa no domingo, e ele me chamou para conversar. Falou, você chegou a hora, você vai lá para Aracanguá? Eu falei, pastor, eu vou. E o frio na barriga? Só que ele falou assim para mim, quando eu converso com ele, né, eu lembro, né, assim, da conversa, ele falou assim, já ouvi que muitos pastores morreram lá, hein? Você vai assim mesmo? Eu falei, vou, pela fé eu vou lá. Porque era a dificuldade, né? A dificuldade lá da cidade. Morrer no sentido espiritual, né? Espiritual devido à parte financeira, né? Porque se a parte financeira também não vai bem, né? Porque lá era o quê? Hoje tem as usinas, né? Tem muita pessoal da roça. Tá? Mas é uma cidade com um PIB per capita bem menor do que outras cidades como Araçatuba, por exemplo. Né? Tem quantos habitantes, talvez, né? 8 mil habitantes. Mas assim, foi o que eu falei, né? Dos distritos Major Prado e Vicentinópolis. Ali em Aracanguá, 3.500 pessoas ali no máximo. Caramba. Não chega a 4.000 pessoas, né? Então é uma cidade bem... E a maior empregador lá é as usinas, laticínio. Laticínio, verdade, né? A Lactalis, né? A própria Água Araguá também acho que tem uma parcela relevante lá de contratação, né? Isso, Água Araguá. E assim, está crescendo lá, né? Inclusive a gente pode até estar comentando depois, abriu uma lanchonete lá. Meu menino, né? Ah, é? Abriu lá, já tá o empresário lá. O Gustavo É o Gustavo? Não, né? o Gabriel. Ah, o Gabriel? E o empresário lá que tá tomando conta lá, já empregou bastante pessoas. Entendi. O senhor tem 3 filhos. O senhor 3 tem filhos. O Gabriel, João Guilherme e o Gustavo. O Gabriel é jogador de futebol, né? Jogador de futebol. Tá onde hoje? Hoje ele tá na China. Tá na China? Lembra do time do que ele tá jogando lá? Eu adorei falar o nome. Xangai, que era do Oscar, onde o Oscar estava, né? É o Xangai Xangai Port. Tem o de Xangai lá também. Ah, são 2 Xangai. O Xangai Port, e o Oscar veio embora, tá no São Paulo, né? E ele foi para lá, inclusive eles queriam dar a camisa 7 do Oscar, né? E ele quis pegar. Ele falou, não. Aí os próprios jogadores, que é o Gustavo, que jogou lá no Corinthians, né? Outros brasileiros lá, e aconselhou ele para não pegar, porque muito peso, que ele era muito aclamado lá, considerado lá no país, Oscar. O Oscar ele ficou a maior parte da carreira na China, né? Ficou um bom tempo lá. Ficou um bom tempo, né? Passou ele era do Chelsea, né? Um bom tempo, disputou a seleção brasileira. Mas depois foi para a China. O Gabrielzinho também já jogou em outros países, né? Jogou em Portugal, no Rio Ave. O Gabriel começou aqui no América, do Rio Preto. Foi para Lins, né? Jogou em Lins, no Linense, ficou 5 anos. Em 2017 até eu conversei com ele, falei, hoje é teu ano, né? Hoje é o ano que você vai ter que jogar
se quiser ser jogador, né, e destacar jogador profissional. O Linense estava até na primeira divisão. Na Paulista, primeira né? divisão, Aí ele fez um campeonato bom na época e andou fazendo alguns gols, né? E teve proposta de alguns times. E quando Portugal, até o Jorge Mendes, que é o empresário do Cristiano Ronaldo, entrou em contato com o empresário dele, que é o Luizinho. Parceria, né? Não que o Jorge Mendes é empresário dele, mas aquela parceria juntamente com o empresário aquele 9 brasileiro que era lá do Atlético de Madrid. Eu esqueci o nome dele. Aqui no decorrer aqui Você que está assistindo aí, deixa no comentário aí o nome do 9 do Atlético. Do Atlético Madrid, que veio para o Atlético Mineiro, jogou aqui no Atlético Mineiro, tá? O Diego Costa. Diego Costa. Agora não vale mais escrever aqui embaixo, tá? Diego Costa, aí ele viu o vídeo do Gabriel e falou, traz esse menino para cá. Aí ele ficou ali no Rio Ave 5 anos e depois foi jogar em Dubai, né? Jogou em Dubai? Dubai, ali ficou 2 anos lá. Depois voltou para Portugal, para o Moreirense. Do Moreirense ele foi para a China. Caramba, ele já está com um currículo bem rodado. E como que é ser pai de jogador aí? Como que é esse sucesso? É uma coisa especial? Como que é essa vida? É especial porque eu tinha esse sonho de jogar bola, né? Mas na época a família não tinha estrutura, né? E ele teve essa estrutura, né? Até a gente sabe que futebol não é fácil, né? E assim, ele era de menor. Quando ele foi para o América, ele fez 14 anos lá no América, novinho, caseiro, não tinha experiência, né? E passou a morar lá na... Isso, embaixo da arquibancada, né? Embaixo da arquibancada. Ninguém vê essas coisas, né, pastor? Todo mundo vê o sucesso, mas ninguém vê o que o cara passa na base, né? Sim. Aí ele foi para lá e o cuidado era meu, né? Eu que era o procurador dele. E, vamos dizer assim, um peixinho no mar ali, né? No meio de tantos tubarões, vamos dizer assim, que no mundo do esporte é complicado, né? É complicado. E aí, com a graça de Deus, assim foi, e ele muito obediente, né? Até tem uma história dele, quando nós fomos lá, porque o clube exigiu estudo, que ele teria que continuar, né, o estudo. Aí eu fui lá com ele lá em Badibacite, que é ali pertinho, né? Pertinho, Rio Preto, sim, ali, né? Não é perto de carro, de moto, ou de bicicleta. Nem de bicicleta não é perto. Aí eu levei ele, guardei as ruas, que eu sei que ele não tinha essa mobilidade. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas é longe, hein? Fiquei com dó dele. Aí deixei ele lá, mostrei tudo certinho, acertamos a documentação tudo da escola. No outro dia de manhã, ele me ligou, ele falou assim, pai, estou perdido aqui. Aí eu guardei as ruas, né? Falei para ele, você lembra de uma avenida? Você está na avenida? Ele falou assim, estou na avenida aqui, pai. E você vai nessa avenida até chegar num bar ali que tinha uma parede vermelha. Você vira direito. Quando chegar lá naquele bar, você me liga. Aí ele me ligou. Foi 2 dias assim, sabe? Até ele pegar Só que na volta ele tinha a mãe de um jogador lá também que trazia ele. E era distante, muito longe. Então, assim, foi com muita dificuldade, ele sofreu muito, assim, porque tinha... E como é que ficava o coração de pai nessa? Era... Apertado, né? Apertado. Ainda ele brinca, ele fala assim, que a mãe pergunta, o que você comeu, filho? O que você comeu, né? Tá tudo bem, estão cuidando de você, e eu pegava no pé dele, né? Falei, como é que foi o treino hoje, né? Fez algum gol? A mãe sendo mãe e o pai sendo pai, né? Sendo pai. Inclusive, quando nós pedimos um aumento, né? Eu não tinha força nenhuma. E o clube não quis dar, e para castigar ele, mandou ele para Guaimbê é pertinho ali de Marília, uma cidadinha assim, bem
assim, pobre. Você entra na cidade. Então eles Guaimbê tinham ali na Rondon, né? Caminho da Rondon ali, isso. Guaimbê. E tinha ali era terceirizado ali, sabe? E ele ficou ali, me deu uma dó, rapaz, ali. E ele ficou ali jogando, e com muita dificuldade, chuveiro daquele jeito. Aí ele falou para mim, aí o Roger, que era um dos que comandava lá, mandou 4 zagueiros lá, né? E para fazer um teste. Aí o rapaz ligou para o técnico, o diretor de esporte ligou para o técnico e falou assim, e os 4 zagueiros aí? Como é que eles foram? O Gabrielzinho deitou neles aqui e fez 4 gols. O Gabrielzinho acabou com eles, foi quando ele voltou novamente lá para Lins, acertou, foi quando ele foi disputar ali o Paulistão, né, em 2017. Ele deslanchou. Deslanchou. Legal. E aí nós temos o Guilherme, né? O João Guilherme. João Guilherme, ele já tá estudado, né? Já se formou, né? Sim, o João Guilherme, ele trabalhou aqui em Araçatuba, no esporte, junto com o Plínio, né, que até faleceu. Primo, né? O primo. Corredor, né? Isso, ensinou ele, educou ele o jeito de correr, né? E ele tinha essa vocação aí para o atletismo 100 metros, 200 metros. Mas aí ele quis ir mais longe, foi para Presidente Prudente. Então ele foi para Presidente Prudente, ficou um tempo lá. E não deu certo porque ele machucou a perna, fazendo exercício lá, o cravo da chuteira, rasgou a perna dele e ele começou a dedicar ao estudo. E hoje ele é formado aí na arquitetura e design interior. E na época, quando o Gabriel foi para Portugal, ele tinha acabado o estudo, o João Guilherme. Aí ficou nessa, quem vai? O povo cobrava. A maioria dos jogadores aqui é casado e só família. E eu não poderia deixar o ministério, né? Eu falei, tudo veio daí, né? Muitas pessoas pensaram que eu ia embora. Eu falei, eu não vou, né? Deus abriu as portas aí pelo ministério, pelo trabalho. E aí o João Guilherme, né, o Gui, ele falou assim, pai, eu fico lá com ele. E quando ele foi lá para ajudar o Gabriel lá, porque o Gabriel tinha cabeça para jogar, mas para parte burocrática ali em banco, correr atrás das coisas, dirigir. O Guilherme foi mais ou menos para auxiliá-lo mesmo, então, nesse processo administrativo. Sim, e acabou ficando lá, né? Hoje ele trabalha lá numa empresa lá, né? Legal. Os desenhos, 3D também, ele trabalha. E o Gustavo é o braço direito ali do ministério, né? O Gustavo me ajuda ali em Aracanguá, maestro, né? Tem um trabalho bonito lá com as crianças, adolescentes, adultos também. E o pessoal gosta muito dele lá, o prefeito, né? Então, um trabalho abençoado que ele faz lá com as crianças. E me ajuda lá na igreja, né? Porque o maestro é um maestro, né? Num conjunto, numa banda. Né? Não é fácil também, não. É um ministério puxado, né? Mas são bênçãos. E já tive a oportunidade de... Você também já jogou bola com a família, né? Sim, lá nos acampamentos, rancho, né? Rapaz, quando a gente caía do lado da família, porque o Pastor Nelson também joga muito, né? Então, a família. O Pastor Nelson joga muito. Quando a gente caía do lado deles, ele falou, puxa, ganhamos o jogo. Era garantido. Pastor, como é que foi o processo de conversão? O senhor nasceu já num lar cristão? Ou o senhor teve algum fato aí no meio do caminho que lhe aproximou de Cristo? Como é que foi essa história? Eu não nasci num lar cristão, tinha uma família muito conturbada, eu perdi meu pai muito cedo, né? Tinha 10 anos de idade e minha mãe ficou 5 anos sozinha, e aquela questão padrasto, né? E quando o padrasto veio para minha casa, nós somos em 7 irmãos, 9, eu posso dizer 9 porque tem 2 sobrinhos que foi criado com a gente ali, e com muita dificuldade, e aí ele bebia, e aí minha mãe começou a beber, minha irmã começou a beber, então ficou aquele lar com muita briga, só não aconteceu morte pela graça e a misericórdia de Deus. Então eu tinha, assim, no meu coração, um desejo muito grande, acho que partiu daí, né, de ver a família restaurada, né, e de vez em quando eu dou testemunho na igreja, não sei se vocês lembram, acho que deve ter algumas por aí, aquelas
Bíblia pequenininha. Do Gideão? Isso, Gideão. Gideões, né? E que só tem ali, tem o Novo Testamento e o Salmo e Provérbios só, né? Eu já li ali, dobrava o meu joelho, orava, até ter um irmão meu que lembra desse período sem ter conhecimento. Então tinha um desejo de ver a minha família restaurada, abençoada, e foi quando, aos 16 anos, eu conheci a Elza, já estava indo por um caminho errado, né? O caminho das drogas. Cheguei um período de usar, pastor. né? Cheguei um período em usar drogas, mas devido àquela situação, né, ali que você não tem atenção, apanhava muito, em casa apanhava muito. O senhor foi muito pobre na infância? Muito pobre. E meus irmãos, é claro, bem mais claro, e eu puxei a minha mãe, o neguinho da casa, o escurinho da casa, e meus irmãos, é claro, puxou meu pai, né, e tem um olho verde. Então, por apanhar muito, eu cresci com um complexo ali, né, eu achava que não era nem fazia parte da família, de tanto que apanhava, mas não, assim, não falo mal, né, da surra que a minha mãe me dava, mas era demais. Se ia jogar bola, apanhava. Assim, né? Então, tudo era motivo de apanhar. E aí foi quando eu comecei, aí conheci umas pessoas e comecei a mexer. Não foi das drogas pesadas, mas estava caminhando aí. Uma maconha, né? Já estava gostando. E foi quando eu conheci a Elza, e a Elza foi uma bênção para a minha vida. E foi quando ela, ali junto, né? E começamos a namorar e Deus começou a trabalhar no meu coração através dela. Ela não era cristã, né? Mas ela tinha a cabeça sábia, né? Sábia, estruturada. E começamos a namorar e foi quando eu comecei a ir na igreja. Fui pela dor também, porque ela começou a aparecer nela um inchaço no seio. Ia nos médicos e não descobria. Isso vocês eram recém-casados? Não tínhamos casado ainda, né? Tá, eram namorados. Casado, era namorado. Aí começamos assim buscar a solução para aquela situação lá, né? E não achava. E aí foi quando minha sogra, né, era católica, ainda ela falou assim, vai na igreja, é crente. E nós fomos na igreja e ela foi curada. Ela estava... Aí depois nós casamos, né? Porque foi um período, um tempo morar junto, né? E depois nós casamos, tudo certinho no papel na igreja. E aí nós fomos na igreja e foi quando ela recebeu a cura, né? Mas quando você perguntou se eu nasci num berço evangélico e tal, não, era do espiritismo, mas voltado pelo lado da Umbanda, né? Da Umbanda, que esse trabalho é um pesado. Caramba, então o senhor nasceu naquele meio de Umbanda mesmo. De Umbanda. E a Elza, e aí lá falaram que foi feito um trabalho, né, de macumba, e o nome dela estava na boca de um sapo. E a gente, tudo quanto é tipo de sapo, parecia um sapo, a gente estava pegando, abrindo a boca do sapo para ver se achava o nome dela ali. Caramba. E foi quando nós fomos para a igreja, ela recebeu a cura, ela estava grávida do Gustavo, o Gustavo estava sendo gerado ali nas trompas, né? E também voltou normal, tudo certinho, e quando começamos, né, a congregar e nunca mais saímos, e até hoje. Uma curiosidade, pastor, que o senhor estava falando aí da questão de trabalhos e tudo mais, é a minha bolha ou parece que diminuíram os trabalhos de macumba no Brasil? Tem muito ainda que o senhor, como pastor de ofício, tem visto lá em Santo Antônio do Aracanguá? Ainda tem muito trabalho que é feito, que o senhor, como pastor, tem que quebrar esse trabalho? Olha, tem muitos. Ali em Aracanguá diminuiu bem, né? Assim, tinha muitos ali, tinha muitas manifestações ali, né? Eu creio assim que não diminuiu, né? Assim, o trabalho, né? Assim, o que eles fazem, né? E como que o senhor vê, como pastor, essa questão espiritual da pessoa que está em Cristo? Ela é uma pessoa da comunhão, ela é uma pessoa da igreja, e alguém faz um trabalho para essa pessoa.
Esse trabalho Sim. não tem efeito, esse trabalho não tem poder sobre alguém que está em Cristo, ou não? Como é que o senhor vê isso como pastor? A pessoa que está em Cristo, não. Né? Ali em Romanos 8:1 fala, né, que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque há muita pergunta, isso não pega, que não pega, pega, né? Se a pessoa ela não estiver bem espiritualmente, né, pega, porque o inimigo foi destronado, desapossado, mas não perdeu o seu poder, tá? E a pessoa, quando ela é atacada com isso aí, né? Se ela não estiver firme na presença de Deus, ela sofre, entra alguns casos, situações que nós já presenciamos, né? Coisa séria, assim, né? De pessoas não estar firme e de repente passar por esse problema, a gente vê que foi vítima de trabalho. Né? E se tem alguém nos assistindo, pastor, que está sentindo alguma preocupação espiritual, essa pessoa ela não está bem com Cristo, o que ela deve fazer? Primeiramente, ela deve abrir o coração, né, para a palavra de Deus, né? Ela precisa ter um encontro com Cristo, começar a congregar, que foi no meu caso, juntamente com a minha esposa na época, a gente não estava bem, enfermidades, problema sério, problema de finanças, né? E foi quando ali Deus começou a operar, Deus começou a abençoar, nós aceitamos ali o batismo, né, a palavra, e foi quando Deus abençoou, porque nós tínhamos um desejo no coração, um pensamento de não viver o que nós vivíamos antes na família, né? A gente tinha sonhos, quando nós casarmos, nós vamos ser assim, 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 mas foi necessário primeiramente Cristo, né? Cristo para trazer essa estrutura espiritual, né? Essa bênção para que pudéssemos viver. E hoje eu falo dos meus filhos, 3 que são abençoados. Eu posso dizer que nós somos uma família abençoada porque eles eles estão todos na presença de Deus. Estão distantes em outros países daí, mas estão na presença de Deus. Na fé, né? Unidos na fé, Só parênteses dessa observação que você fez da quantidade de adeptos das religiões de matrizes africanas. Da minha bolha, eu observo que de uns 10 anos para cá tem um movimento de uma tendência dos jovens e tudo mais estarem retornando. Sim, né? eu vi isso também. Então, até eu não sei o que leva exatamente, se é uma questão de, como que fala, de pertencimento ali, de grupo, tudo mais, mas eu observo que os mais jovens, eles têm sim buscado essas religiões. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas buscam o pronto, né? Aquela palavra direta ali, algo que elas querem ouvir, né? Algo que é palpável, né? Digamos assim. Isso. Então, eles acertam. A maioria das vezes, eles acertam as entidades porque eles mesmos estão causando ali, né? O senhor fala no ponto de vista dele procurar uma revelação ou procurar alguma questão, entendi. Isso. Então, a pessoa chega lá com uma situação e eles já falam, né, o que está acontecendo. Às vezes fala até o nome da pessoa, mas eles mesmos estão causando, né, aquele problema, aquela situação. Então, a gente vê hoje muitos jovens com problemas assim, depressão, né, muitos... E falta ali aquele escape, então busca aquilo que está mais fácil. Que sempre tem alguém, tem um lugar que é muito bom, né? Então ele lembrou bem. O pastor, e Cristo sempre é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Ele mesmo disse, né? Evangelho de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. E pastor, o senhor, jovem, iniciando talvez uma vida aí de um caminho das drogas, em uma família destruída, pobre. O senhor se via, depois de 40 anos, como um pastor evangélico? Como é que foi esse processo do ministério? Quais eram os sonhos? Eu tinha um desejo no coração, que eu achava bonito ali o trabalho, né? Tinha um desejo, mas não me sentia apto, capacitado, né, para a obra, né? E foi quando ali eu comecei a congregar e vi tanto os milagres na minha vida, o milagre na vida de outras pessoas, né? E aquilo foi despertando, né? E aí iniciei como
diácono, né? Os 13 anos de diácono e um ano aqui de diácono aqui na Manancial, né? E foi quando tudo iniciou o ministério, mas não me via à frente do trabalho. Tinha desejo, mas não me via capacitado, até pelas dificuldades, né, que eu tinha. Depois eu entrei na escola aqui com o pastor Luiz Carlos, da teologia, depois fiz bacharel, né, com o pastor Rodrigo, bacharel, e foi, né, melhorando, que a gente tem que melhorar, né, cada dia. Né? E hoje lá no trabalho em Santo Antônio do Aracanguá, aliás, um grande abraço para a igreja de Santo Antônio do Aracanguá, que provavelmente está assistindo a gente, muitos irmãos ali que a gente carrega no coração com muito carinho. Quais são os maiores desafios do ministério? Quais são as maiores bênçãos que o senhor tem recebido lá? Sim. Como é que anda o trabalho em Aracanguá? O trabalho lá e até os meninos, né, ali do altar, a liderança, os diáconos, né, que são pessoas abençoadas. Tem um grupo lá abençoado de obreiros lá, e graças a Deus tem preparado, e um grupo de louvor também, que Deus tem abençoado ali. Então, está crescendo ali. Eles chegam para mim e falam assim: ô pastor, tem que pegar a cadeira e pôr nos cantos, né? Olha que benção. Aí eu vejo assim uma preocupação, eu falo, mas esse é um problema que... Um santo problema, né? Todo pastor quer ter esse problema, né? Gostaria de ter esse problema aí. Então, foi com muita dificuldade, porque quando eu fui para lá, para Aracanguá, eu trabalhava aqui em Araçatuba, no Auto Center, né? Ali na Avenida Brasília. E o fluxo de carro era muito grande ali. Não tinha tempo para nada, a hora do almoço, e era comissionado também. E aí colocava a Bíblia, eu tinha um Premin 86, 1.5 motor argentino, andava bem. Colocava a Bíblia aqui e lia. Era o único tempo que eu tinha. Assim. Quando chegava em casa, eu estava daquele jeito, cansado, né? E trabalhava, foi um ano que eu trabalhei, E isso sendo pastor ou ainda não? Já sendo pastor? Não, quando eu fui para Aracanguá, o pastor Luiz frisou bem, falou: você não é pastor não, você é diácono. Vão chamar você de pastor, mas você não é pastor. Aí ele citou Romanos 10, né, que fala ali, aquele que entra pela porta, né, é o pastor das ovelhas, se entrar pela janela, é o ladrão, o salteador. Então você vai... No pastor Luiz, com a sabedoria dele, né? Uhum. Então você vai entrar pela porta. Então você não é pastor. E quando o pastor Carlos, na época, foi me apresentar lá, ele frisou muito, até repetiu até muitas vezes: o diácono Nelson. Então frisou diácono Nelson. Em obediência, né? Isso. Aí e foi quando o pastor Luiz, eu estava muito cansado, e teve uma tarde. Era umas 18h30 da tarde, eu dormi no volante. Meu Deus. E acordei no acostamento, que começou a pular o carro ali perto da 3X. Começou a pular e eu perdi o controle do carro. Ele jogou a traseira, voltei para a pista, ele jogou para cá. No que eu fiz aqui, voltei, ele ia capotar, né? Não capotou, e uma carreta passou, quase bati de frente com a carreta. Meu Deus. E foi quando... o pastor me chamou para trabalhar ali no rancho, a terceira fase com os internos, né, da Refúgio Cristão, e foi quando deu uma aliviada ali, né, e para mim, e tinha mais tempo para ler Bíblia, para estudar a palavra de Deus, e foi um desafio aí no começo, com muita dificuldade, a dificuldade financeira lá também na cidade, e Deus deu a graça, e o templo lá era no fundo, né? Telhado Teleternite. Era precária ali a situação. E quando chovia no domingo, geralmente no domingo o pessoal não ia na igreja, que a cara entupia e a água descia, só viu o povo correndo nos cantos lá do templo da parede. E depois nós compramos um terreno ali na Avenida Pedro Junqueira de Andrade e construímos ali o templo. Que é a avenida principal ali, né? É a avenida, 3 anos nós demoramos para construir, a sede aqui me ajudou na época. E construímos um templo lá, inauguramos na época. Foi outro desafio também, né, que era
o templo, né, onde a gente tinha lá, que era precário, essas dificuldades, molhava dentro. E Deus abençoou ali, tá? E foi uma das conquistas. E cura, libertação, batismos, né, que a gente tem presenciado, que Deus tem tocado nos corações ali. E hoje da minha esposa está bem também. Os meninos, a Vitória, que Deus abençoa eles para abençoar nossas vidas, e o ministério, né, o Gabriel. O senhor falou da irmã Elza. Aliás, um grande abraço para a irmã Elza. Ela passou por algumas questões de saúde sérias. E o senhor conta isso hoje como um testemunho para a glória de Deus. É um testemunho, Mas como é que foi essa história aí, para quem não conhece dessa história? É porque eu contei daqueles inchaços, né, que ela foi curada, e do Gustavo, que foi gerado nas trompas. E depois ela foi fazer uma cirurgia na época de uma hemorroida, e o médico descobriu uma colite, que era um sangramento. O sangramento não era só da hemorroida, era colite. E aí começou todo o processo ali, né, um tratamento, e devido ao tratamento, na época ela tomava aquele meticortem, corticóide, que é muito forte, desencadeou a diabetes. Meu Deus. E nós sofremos muito, e dava essa recaída, e chegou um tempo tanto que ela tinha diarreia, como ela vomitava também. Deve ter emagrecido muito. 46 quilos, um período aí que ela chegou em 2022. Até... Caramba, não faz tanto tempo assim, né? Isso. Recente até. Em 2022, porque a colite, ela é emocional, né? E hoje, para você controlar, né, suas emoções, né? Ainda mais sendo líder de um ministério local, né? Isso. E ela sofreu, mas hoje está bem controlado, assim. Mas eu creio, sim, que ela tá curada. O problema de intestino em si, que não tem cura, né? De acordo com quem trata dela, o Dr. Luiz Cláudio Pandini, não tem cura. Mas a gente crê que ela está curada, porque não deu mais essas crises bravas aí, né? Que deu nela alguns tempos atrás aí. Pastor, e o senhor relatando aí o começo do ministério, relatando a questão profissional, tudo mais, a gente vê que são coisas que demandam muito tempo, né? Sim. E como a gente estava falando ali da busca dos jovens por uma resposta espiritual mais dinâmica, que é uma tendência do jovem hoje em dia também, muita informação rápida, imediatismo, né? Sim. Qual que é a palavra que o senhor deixa para o enfrentamento desse problema que é comum do jovem, né? Não só do jovem, mas de nós todos, dessa velocidade de querer as coisas muito rápido, querer respostas muito rápidas, porque o cristianismo vai na contramão, né? Demanda tempo, demanda fé. Qual que o senhor teria a dizer para essas situações? Eu trago assim no meu coração, primeiramente, a família, né? O pai, mãe, né? Ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Provérbio 22 fala, né? Ensina a criança no caminho, que mesmo depois de velho, né, não vai esquecer do caminho do Senhor. Então eu vejo assim uma responsabilidade muito grande dos pais, né? Ensinar a criança, ensinar seu filho, e os adolescentes jovens, assim, né? A gente sabe que é um trabalho difícil, como você mesmo falou, né? Tudo rápido, eles pensam muito rápido. E a palavra que eu deixo, assim, deles submeter a Deus, né? Em obediência primeiramente ao pai e à mãe, obedecer a palavra, que é o caminho que vai levar eles à bênção, à vitória, né? E eles vão ser bem-sucedidos a partir do momento em que eles abrir o coração para Deus, servir a Deus, né? Foi o que eu deixei para os meus, que nós não tínhamos estrutura nenhuma. A Elza tinha medo até de casar comigo devido à maneira que eu fui tratado, mas eu tratei eles diferentes e tratei eles no caminho do Senhor. Ensinei eles, né? E eles tiveram desafios grandes, né? E hoje estão aí, tudo servindo ao Senhor, né? Então eu trago comigo no meu coração ter uma família estruturada na presença de Deus, a ensinar seus filhos no caminho do Senhor. O senhor acha que é um trabalho que começa logo ali na primeira infância, né? Na primeira infância. De colocando
dos ensinamentos, criando uma base ali para que com o passar do tempo, então, saiba lidar melhor com o próprio tempo. Isso, limite, disciplina. Eu costumo dizer para a igreja, assim, quando eu vou apresentar crianças, eu falo assim, pai chato tem filhos abençoados. Eu era chato. Ensinava disciplina e eles não esquecem. Até hoje, pai, o senhor lembra? Eles brincam assim, vai ficar 15 dias sem jogar videogame. O senhor lembra, pai? Eu lembro, de algumas coisas eu lembro. Então eles não esquecem. Então eu fui muito chato assim na questão de disciplina, ensinar, né, dar castigo. A varinha também ali corria bem também. Ô pastor, isso é um assunto muito importante, porque a gente está numa geração, como o Hélio disse, difícil, né, Hélio? Os pais que não assumem a responsabilidade de educar os seus filhos, e isso acaba trazendo um problema social, acaba trazendo um problema econômico, porque essa molecada não quer trabalhar. Sim. E isso acaba também trazendo um problema espiritual, porque Sim. a gente talvez não tenha uma geração que vai conhecer a Deus e os feitos de Deus. Eles conhecem o que Deus fez com o papai, com o vovô, mas não sabem o que Deus fez comigo. Sim. Então essa questão do pai saber educar o filho é de extrema importância, né? Eu cheguei a uma conclusão, pais omissos. Tá? Eu falo isso porque eu falo lá. Os pais omissos, né? Devido a... nós fizemos um culto de jovem e o Vitor, né? Até quero mandar eles pediram para mim mandar um abraço. Vitor Jardim, Aline Jardim. Família Jardim é uma bênção, né? Roberto Jardim, a Tatiane, legal, a Julinha. Todo mundo. E são bastante gente lá, né? Eu vou esquecer que não tem como falar todo mundo. E nós fizemos ali fizemos uma roda assim, né, de cadeira, e ficamos ouvindo jovens e adolescentes, porque nós fizemos junto com as crianças, jovens e adolescentes, todos juntos. E cada um dá seu depoimento. Como é que seu dia a dia, sua noite? Como que é? Aí um falou, eu acordo 10 horas, eu acordo 11 horas, eu acordo meio-dia, 1 hora, e depois que você acorda com sinceridade, não pode mentir, tem que falar a verdade, né? Eu vou pro celular. Então, 1 ou 2 ali que tinha ali fazer um devocional, né? Tinha uma responsabilidade assim, mas a maioria, então hoje eu vejo isso aí, né? Então as crianças, os adolescentes estão largados assim, né? Muitas vezes os pais, para o filho parar de chorar, jogam o celular na mão ali, é uma maneira, né, uma atitude ali para ter um escape. E às vezes até o pai também, no momento que ele poderia estar com a família, ele também está no celular. Também. Né? E aí você tem no mesmo ambiente familiar 3 pessoas, cada uma com seu celular. Isso. E tem faltado essa atenção, esse carinho, essa manutenção no lar, né, do pai, né, ali como provedor, como educador, né? A mãe, esse dia eu conversando com uma mãe, ela com dificuldade em tirar o celular da criança, com muita dificuldade. Eu falei, não tem dificuldade nenhuma, criança, toma e acabou e pronto, não tem deixa essa. Chorar. Deixa chorar, como eu fazia com os meus, chorava, o Guilherme era o mais chorão. Eu falei, pode chorar, filho, que é bom pro pulmão. No entanto que virou atleta, né? Ele virou corredor, né? Deixa o seu filho chorar que ele vai virar corredor. E não tenha dó, né? Tem amor, porque os meus eu corrigia com amor, ali, ficava nervoso, mas não com aquela ira, né? Então, corrigi ali e não me arrependo da correção. Então, o que falta hoje é a educação, a correção, os pais ser presentes, não só presente no sentido de estar em casa, mas de corrigir. Firmeza, educar, né? Firmeza, de ser chato. Eu falo, o pai tem que ser chato. A mãe chata, pai chato e mãe chata tem filhos abençoados. E o fato de ser chato não quer dizer que não ama, né? Pelo contrário, né? Isso. Foi feita uma pesquisa esses dias que eu estava vendo que uma criança de peito domina uma mãe. Porque eles sabem, né? Coloca ele lá no bercinho, né? Ele começa a chorar. Pega, ele para de chorar, né? Então foi feita uma pesquisa sobre isso aí. E as crianças hoje estão muito espertas, eles testam.
Essa geração que vem aí é uma geração muito inteligente. Né? E você perde, hein? Você se perde. Né? Então tem muita sabedoria, né? E pedir para Deus a direção, e Deus dá, e atitude. Né? A gente quer aproveitar você que está acompanhando a gente até aqui, que está curtindo esse papo aqui, aproveitando aí para assuntos gerais, né? Assuntos de criação de filhos, assuntos de religião, de temor a Deus. Eu espero que você esteja gostando aí e a gente deixa o desafio para você curtir o nosso material. Como a gente disse lá no início, isso é muito importante para nós. Quando você curte o material, quando você compartilha essa mensagem, quando você se inscreve no canal, o próprio algoritmo das redes sociais começa a distribuir isso para outras pessoas. Então nos ajude, não custa nada para você, é só você clicar aí no sininho e se inscrever. Também tem aquela opção, né, Hélio, no sininho de quando você altera para receber outras informações. Acho que eu vou esquecer o termo agora, mas você clicando no sininho aí, você vai ver que tem as opções. Vai ter uma opção para você sempre receber atualizações. E aí toda vez que a gente estiver postando conteúdo novo aqui no canal, a gente está soltando cortes, está soltando bastante coisa, você vai receber isso com exclusividade, tá? Então se inscreva no nosso canal. Importante também você que está assistindo no canal da Rede Manancial, Igreja Manancial Araçatuba, que a gente sempre solta aí por volta de 20 horas da noite no sábado. Nós temos o canal do Vocação Podcast, tá? @Vocação Podcast é o canal oficial aqui do nosso trabalho. E aí você vai também receber conteúdo primeiro do que você recebe lá no canal da Manancial. É magia da TV. Magia da televisão, né? Então, assim, ó, se inscreva no canal do Vocação, tá? Procura no teu YouTube aí, Vocação Podcast, se inscreva no canal. São os 2 canais aí que nós estamos usando para abençoar vidas. Quanto mais a gente chegar a pessoas aí para espalhar do amor de Deus, melhor é. E a gente quer, então, deixar esse desafio para você. E também agradecer aí o Secate Estofados, que está conosco, que tem abençoado o nosso trabalho. E a gente quer também dar a oportunidade de você ser abençoado e você que está precisando de um trabalho profissional. Como é difícil a gente encontrar um profissional que entrega aquilo que promete, né? Com certeza. A gente hoje leva o carro no mecânico, fala que tem que trocar o motor, não tem que trocar o motor. Enfim, e se você não quer passar esse problema aí com o teu estofado, você liga para o Secate Estofados. Um irmão nosso, uma pessoa que tem temor a Deus e uma pessoa que é boa profissional, tá? Mais de 12 anos trabalhando aí com o setor de estofados. Então você que precisar de alguma reforma, de algum sofá sob medida e preço justo, ele é a pessoa indicada. O telefone dele é o DDD 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. E também deixar o canal do Vocação Podcast para você que quer fazer uma doação para o nosso trabalho de qualquer valor, de R$1 a R$1 milhão, o valor que você quiser doar nos ajuda a cobrir os custos aqui do trabalho. Você pode fazer um Pix para o DDD 18 997 37 90 63. DDD 18 997 37 90 63 é o nosso telefone, o WhatsApp também, você que quiser falar conosco, sugerir alguma pauta, deixar alguma mensagem aqui para o Pastor Nelson, manda essa mensagem para a gente replica para ele. E também você que é empresário e quer aproveitar desse espaço aqui do Vocação Podcast para divulgar a tua marca, para a gente apresentar os teus materiais, fale conosco, nós temos uma equipe capacitada aí para te atender, nós temos diversos planos de patrocínio aqui do canal, então entre em contato conosco que você vai ter também essa possibilidade de explorar esse espaço. Pastor Nelson, vamos falar mais um pouquinho aí a respeito, talvez, dos desafios de tudo isso. O senhor passou por uma experiência de quase morte no período do Covid. Sim, foi em 2020. Foi recente, né? Assim, na época, no começo da Covid. E até os médicos falavam que era uma doença nova e eles estavam, né, ali com... Eu percebi um pouco de dificuldade também. Foi bem no início da pandemia. Foi bem no início. Inclusive, o prefeito Rodrigo, né, faleceu nessa época. Prefeito de Aracanguá. Isso, nós fomos... Foi no mesmo período, pastor? Foi no mesmo período. Quando o senhor estava doente, ele também estava... Ele também, só que ele foi primeiro, depois de 3 dias eu fui. E eu relutando, né, porque a gente tem aquela teimosia, e uma enfermeira da cidade, a Eva, lá do esposo do Maurício, vereador da cidade, né,
ela pegou no meu pé, você vai pro médico, você tem que comer. Enquanto você não for no médico, eu não vou te deixar sossegado. E aí eu fui, cheguei lá, o médico falou, você tem que ir para Araçatuba, isso é Covid. Aí fui e já fiquei internado. E isso foi na sexta tarde, né? Foi na sexta tarde. E fiquei no sábado, domingo, na segunda-feira foi os piores dias, assim, que comprometeu o pulmão, né? E eu fiquei sem respiração extremo, assim, ofegante, faltando respiração, e ali eu vi a morte, né? Falei, eu vou morrer, porque não tinha acompanhante, sozinho ali, ia à Santa Casa assim, e aquela correria, chegando gente, até eu, no período, estava no quarto, e aquela movimentação, aquela correria, e eu falei, por que vocês estão nessa agitação? E acabou chegando aqui uma colega nossa de trabalho, uma enfermeira de Valparaíso. Aí depois elas quietaram, eu falei, o que aconteceu? Aí elas falaram assim, morreu, acabou de morrer, foi entubada e morreu. Aí quando eu vi isso, ainda era do lado, eu liguei para a Elza, né? Mandei mensagem para ela, falei, Elza, aperta na oração aí que a morte está aqui perto, né? E não conseguia comer. E eu dou testemunho, né, na igreja, que eu falava assim, eu falava com o pulmão, com o coração, reage pulmão, reage coração, ia pro banheiro e com medo de não voltar. Então segurava o máximo, ia pro banheiro e voltava para pegar uma posição na cama para voltar a respirar, né, novamente. Então foi muita oração, intercessões. Eu chorei 3 dias chorando, né, porque efeito de remédio, falei coisa lá que depois a enfermeira falou assim, o homem que falou que ia morrer, né, ficou efeito de remédio, situação. Caramba. E eu falei isso, você falou, você estava mal. E foi quando o Gabriel quis vir embora. E estava em Portugal. Estava em Portugal, quis vir embora. E preocupado, né? Aí o empresário, o presidente de Lins, né? Entrou em contato lá, o pessoal entrou em contato com ele, falou que era para ele ficar tranquilo, que ia mandar um médico de Lins. O médico de Lins veio conversar com a minha esposa, ia me tirar daqui para mandar para a Unimed, né? Como aconteceu que muitos hoje lá em Aracanguá estão pagando até hoje, né? Ali, porque não fica barata a diária. Uhum. Morreram, né? Foram pessoas que morreram e ficaram com a dívida muito alta. E aí a Elza e o Gustavo lá e conversou com o doutor aqui, o médico já estava esperando, tudo preparado para levar para a Unimed, e ele conversou, ele falou assim, olha, ele tá tudo aqui, os medicamentos, tudo, a mesma coisa que faz lá, faz aqui. Não tem muito o que mudar, né? Não tem muito o que mudar, mas aí a Elza falou assim, então o senhor está dizendo que é para mim? Não, eu não posso decidir para vocês decidem. Mas estou falando, a Elza olhou para o Gustavo e decidiu ficar aqui na Santa Casa. E para a honra e glória do Senhor ali, né, eu fui liberto, né, e foi assim, até aquela passagem de Paulo, né, eu citei que Paulo ele falou assim, ele estava vivo, mas ele queria morrer, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu tiver em vida, né, pregar, ganhar almas, eu prefiro viver. Então eu falava assim com Deus, né? Eu falava, Deus, eu não quero morrer. Se o Senhor vê graça na minha vida ainda e eu for útil lá no trabalho do ministério, o Senhor me dá a chance de vida aí. E foi restaurando, né? E para quem era para ser entubado, não fui entubado, graças a Deus. E o senhor chegou a ser entubado? Então? Não cheguei a ser entubado. Não. E a médica falou, se ele não melhorar até o meio-dia, ele vai ser entubado, né? E não fui entubado, fui recuperando com a medicação. Tem um testemunho também que teve uma noite que a médica sempre vinha na parte da manhã e ela chegou e o oxigênio estava desligado. Olha aí só. Ela falou para mim, falou assim, por que está desligado aqui? Eu falei, não sei, quem desligou? Eu falei, não sei. Aí ela ligou e
saiu, acho que brava, né? Bateu a porta. Acho que foi dar uma bronca em alguém lá, né? Mas ou seja, o senhor estava conseguindo ficar sem oxigênio. Sem oxigênio. E foi quando fiquei 21 dias internado lá. E foi quando a médica, a questão ansiedade também é terrível, né? Como abaixa a saturação, né, sanguínea ali. E aquela ansiedade, estava 92, 93, a médica chegava, está com 88, 87, ansiedade. Aí falando, a sua saturação ainda está baixa, precisa ficar mais um pouco. Aí eu falei, tem que curar dessa ansiedade, né, aguardar. E aí foi quando ela veio, estava bem, até ter uma situação engraçada, porque a gente sabe que a comida de hospital é comida para doente enfermo, né? Não é igual a comida da avó. Aí eu falei para Elza comprar uma carne, e eu nunca comi tanta carne que ela mandou eu parar. Ela falou, para, senão você vai morrer, não morreu da Covid, vai morrer de tanto comer carne. É um momento de libertação. Né? E um testemunho, porque aí depois eu cheguei na cidade, o povo estava preocupado, porque lá o povo gosta muito de mim lá na cidade, né? Até o pessoal da Igreja Católica, que é cidade pequena, né? Uhum. E depois os irmãos da igreja foram lá, né? Cantar um louvor, eu fiquei lá em cima na sacada, cantar um louvor, adorar a Deus, e foi ali, sabe? Glorificar a Deus, porque eu tinha escapado, porque foi várias pessoas ali que faleceram na época. O senhor sente que ficou alguma sequela, pastor, depois disso? O senhor percebe alguma mudança na respiração? Não, assim, eu acho que uma sequela que ficou foi uma fraqueza, assim, sabe? Uma fraqueza, às vezes quando dá uma fraqueza nas pernas, assim, mas nada mais do que isso. Mas glória a Deus pela recuperação, né? Você chegou a pegar aí ou não? Eu peguei, mas eu não tive muita sequela, né, amor? Eu fiquei tranquilo em casa, não tive gravidade, né? Você pegou também, você foi um dos primeiros que pegou, peguei né? primeiro o lote e depois peguei de novo, cara. Você pegou 2 vezes? Peguei 2 vezes, vixe. E ficou uma sequela em mim, cara. Eu me sacio muito mais rápido com alimentação. Verdade. Eu como muito menos do que antes. Coisa, talvez né? seja uma boa sequela, talvez, não sei. Mas isso é observável, né? Engraçado que assim, é uma coisa ainda que acho que nós vamos olhar para trás e ver muita coisa. Era uma novidade, né, pastor? A gente vivia um negócio assim que a gente não sabia nem o que pensar. Foi. E a gente via noticiário essas coisas, né? Tinha uma proporção que... E chegou numa fase que assim, sabe fulano? Fulano morreu. Sim. Aí no outro dia, você lembra de Cicrano? Cicrano pegou Covid e morreu. Beltrano tá entubado. Foi um momento desesperador. Terrível. A Elza perdeu a irmã dela, né? A Romilda, faleceu. Ela não aguentou. Né? E foi muito triste também uma da questão dela. Eu te falei da colite, que é o emocional. Como controlar isso? Então foi um período assim, estava controlado, mas depois da perca da irmã, e ela se abateu, se entristeceu. Aí desaba, né? E ela quase foi também, pegou Covid, mas ficou de boa, assim. Ela só perdeu o olfato, né? E ficou boa, assim. A minha preocupação era pegar a colite, que era a diabetes, a colite, né? E pegar a Covid, eu falei, Deus que me livre, né? Mas ela pegou e, graças a Deus, não deu nada. E nesse período tem um testemunho também, porque eu tinha um sonho de uma moto grande, né? Uma moto. E aí o Gabriel ligou para mim, eu lembro que em oração, e orando ali, ele sempre jogando, ainda eu falei para ele, filho, eu vi você feliz, alegre, você vai fazer um gol. E justo nesse dia ele fez um gol. Aí ele falou assim para meu pai, só tem sonho de ter moto, né? Eu falei, o pai tem. Ele falou assim, então quando o senhor sair daí eu vou te dar uma moto. Eu falei, então o pai já sarou. Saturação já voltou. Saturação foi para 100%. Não que... Ele mesmo desligou o oxigênio ali, falou, tá bom. Não que a gente tenha apego a isso, mas era uma coisa que eu gostaria de ter, que eu tinha um amigo que trabalha na Suzuki e andava. Legal. E ele cumpriu ali a promessa dele, né? Então são muitas coisas assim, muitas conquistas, né? Muitas conquistas, vitórias. Então eu resumo tudo isso aí com a obra, o trabalho,
Você cuida daquilo que é de Deus, que Deus cuidará daquilo que é seu. Perfeito. Né? E com muita dedicação, hoje eu tenho essa dedicação na obra, em oração, vou mais cedo para os cultos e me preparo. Dia de quarta-feira eu vou depois do meio-dia e meio, 1 hora, fico ali em oração, tudo com uma gratidão, nada por obrigação, porque eu sei que o que Deus fez comigo, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na vida dos meus filhos, o que Deus fez na vida, até a gente emociona, né? O que Deus fez na vida da minha esposa, né? E tem feito Amém. Nas famílias ali, né? Na igreja, né? Ali você vê pessoas testemunhando, vê o trabalho de pé, Deus abençoando, e então não tem como abandonar, né? Porque eu poderia deixar, né? Porque a gente fala do ministério, não o ministério ele é árduo, é sofrimento, é angústia, você sofre, você entristece, você se abate, você se entristece com muitas coisas. O ministério não é fácil, o trabalho é árduo. Falar, o ministério é bênção, mas tem a parte difícil, né? Então, se eu quisesse hoje ter uma vida, vamos dizer assim, mais em paz, né? Mais tranquila, eu poderia estar lá morando com os meninos, né? O senhor poderia ter ido para Portugal, né? Isso. E ter uma vida lá. Que não deixei de ir, né? Nas viagens fui. Não, me digo Portugal, morando lá, definitivamente, né? Isso. E o senhor escolheu ficar pelo ministério, pela obra, né? Parabéns, pastor. Eu não sabia dessa história, mas eu acho que Deus, o senhor disse muito bem, o senhor tem cuidado das coisas de Deus e Deus tem cuidado das coisas do senhor, né? Sim, Deus cuida, e eu não me via capacitado para, como eu te falei no início, na obra e cuidar de uma família, né? Então, isso aí tudo é Deus, né? A sabedoria, a graça dele em nós, então ele vai te movendo, te conduzindo, e as coisas vão caminhando conforme a vontade dele. Pastor, a gente sempre encerra aqui o Vocação Podcast contando um pouquinho aí do nosso chamado aqui enquanto trabalho, né, Edson? Isso surgiu aí no nosso coração quando a gente lembrou daquela história de Martinho Lutero. Sim. Passeando pela rua, e um sapateiro para ele e fala assim: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? Sim. Talvez esperando de Lutero uma resposta: olha, abra uma igreja, ou vá adorar num culto, ou dê um dízimo, alguma coisa relacionada a isso. Sim. E Lutero responde para o sapateiro: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Sim. No sentido de que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, todas as profissões é para a glória de Deus. Sim. E eu queria passar essa pergunta para o senhor: como que um pastor pode servir melhor a Deus? Olha, eu posso dizer assim, primeiramente, uma obediência aqui dentro, do coração, né? Porque Jeremias 17:9 fala, né, que enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas, perverso, quem conhecerá, né? Mas Deus conhece, porque ali ele continua dizendo: eu sondo, né? Esquadrinho, né? Ele mede, ele prova para dar a cada um segundo as suas ações, fruto de suas ações. Então, primeiramente, a obediência, né? Ser sincero, ter a sinceridade e fazer com amor, né? Tem até uma palavra, quando você faz bem feito, que fugiu aqui da memória, né? Quando você faz bem feitinho ali o trabalho, né? Esmero. Oi? Com esmero? Com esmero. É outra palavra, mas... né? Então, quando você coloca o amor, não por obrigação, né? Com dedicação, você dedica. É a função, o tempo que você tem é para isso. Se dedica, ora, e acima de tudo a obediência de coração. Porque Deus conhece, sabe todas as coisas. E faz bem feitinho, procura fazer bem feitinho, né? Que nosso Deus faz tudo perfeito, fez tudo perfeito. Como você falou, né? Que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo é para a glória dele. Amém. Obrigado, pastor Nelson. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Foi bom. Foi ótimo. Legal. Obrigado, pastor Nelson, pela vinda aqui. A gente quer novamente deixar um abraço aí para todo mundo de Santo Antônio do Aracanguá, todos os irmãos que têm acompanhado o trabalho, que têm vivido também tudo isso, né, pastor? Porque acho que a congregação também unida é muito importante, facilita muito o trabalho do pastor quando a congregação está unida e rema junto, né? Sim. E a gente vê aí as bênçãos que Deus tem feito nessa comunidade de fé ali. Então, um grande abraço para todo mundo. E obrigado, pastor Nelson, pela vinda.
Um grande abraço aí para a família, que o Senhor continue abençoando a vida da família do Senhor e que o trabalho continue crescendo, né? Sim, eu também agradeço, né, a vocês aí. O trabalho está iniciando, como você mesmo falou, né, mas que com a graça de Deus, né, com a bondade de Deus, eu creio que vai fluir muito mais, porque Deus está no controle de todas as coisas. Muito obrigado. Amém. Obrigado, pastor. E obrigado a você também que esteve conosco aí até agora no Vocação Podcast. A ideia nossa é isso aí. Toda semana a gente trazer um bate-papo aí que vai construir coisas boas em você e na tua família, assuntos relevantes, assuntos que vão te abençoar. Esse é o nosso principal objetivo. E a gente quer pedir novamente para você, agora no finalzinho aí, se inscreva no nosso canal, curta esse material. Quando você se inscrever, você ativando o sininho, todas as vezes que nós tivermos um novo material aqui, você vai receber ele com antecedência, você vai receber ele aí no teu celular, no teu computador, onde você estiver assistindo. Faça isso porque aí você sempre vai se atualizando aqui de novos conteúdos. Adicione o nosso número também nas suas redes sociais, aí no seu WhatsApp, para você sugerir pautas, sugerir assuntos. Você pode falar conosco no DDD 18 997 37 90 63, DDD 18 997 37 90 63. Oportunidade que você tem de falar conosco, também a oportunidade que você tem de nos abençoar aí com alguma doação. E para você que é empresário também quiser falar conosco para explorar a sua marca aqui, fica o telefone aí para você falar conosco. E novamente agradecer aí o Secate, que esteve com a gente mais um programa, mais um episódio aqui. Secate, que é a pessoa indicada para quando você for fazer qualquer trabalho aí de estofado no seu sofá, na sua poltrona, quiser fazer um sofá sob medida aí na sua casa, fazer uma reforma, o Secate é a pessoa indicada para isso. Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos, a vocês que estiveram conosco até aqui, e que Deus abençoe você, e até semana que vem mais um episódio do Vocação Podcast. Um grande abraço.